quarta-feira, 1º de outubro, teremos diversos jogos na Champions Asiática, Brasileirão Série A, Brasileirão Série B. E eu vou trazer aqui meus palpites, minhas dicas, o que eu acho que pode ocorrer nos jogos de hoje. Tendo sucesso, a gente vai conseguir colocar bastante dinheiro no bolso. Passando rapidamente nos resultados de ontem. Ontem trouxemos dois palpites e os dois palpites tiveram sucesso. Vou deixar aqui embaixo o quanto que a gente conseguiu lucrar com eles. E também deixei uma dica, né? Tomassem cuidado com o Liverpool. O Liverpool tinha um péssimo histórico aí contra times turcos e realmente o Liverpool acabou que não teve sucesso enfrentando o Galatasaray, né? Bom, já ficou agora trazendo o que eu acho que vai ocorrer para o dia de hoje. Assim como ontem, vamos ter apenas dois palpites nos jogos da Champions e também vou trazer um palpite aí para o jogo do Brasileirão. Em todos vão ser resultados combinados. Primeiramente, Manchester City e Mônaco. O que a gente tem para esse jogo? O City, ele depois dessa remontada que ele está tendo, porém nos últimos jogos ele vem apresentando um bom desempenho, enquanto o Mônaco na temporada passada ele era um time sim muito interessante, porém nessa temporada ele vem sofrendo um pouco, né? A gente pegando aqui rapidamente o elenco, né, frente a frente, a gente vê que o City tem um elenco muito superior ao time do Mônaco e o City não está sofrendo aí tanto com questão de lesões. Mas o Marmoush, aqui, o egípcio, que ele está lesionado, porém é nada muito grave, né? E Rodri está em dúvida, ou seja, pode voltar para esse jogo, né? Nós pegando aqui um pouquinho do histórico recente dos times. O City últimos 10 jogos, teve duas derrotas, né? Duas derrotas aí na Premier League, foram os primeiros jogos da Premier League. Porém, de lá para cá ele subiu muito de produção, subiu muito mesmo. Ele vem de uma goleada aí em cima do Burnley. O último primeiro jogo da Champions ganhou do Napoli, né? Então, realmente, ele fazendo o dever de casa, produzindo, sempre marcando dois gols pelo menos, né? Apenas aqui contra o Arsenal, onde ele marcou apenas um gol, só que foi um jogo muito pegado, que foi um empate, né? Eles sofreram um empate no final, porque até o finalzinho o City estava ganhando e acabaram sofrendo um empate. Quando a gente pegando o histórico aqui do Mônaco, né, a gente vê que no histórico recente, eles apresentando aí algumas derrotas, inclusive o primeiro jogo da Champions, tomaram uma goleada de 4-1 do Clube Bruges da Bélgica, então não é um resultado interessante, eles precisavam ganhar. Bom, enfim, aqui, o que eu vejo para esse jogo? O City vem como favorito, realmente, ainda mais por estar vivendo uma boa fase, recuperando a boa forma. Então, aqui acredito que o City sairá vitorioso. Aqui é City para ganhar. O outro jogo que nós teremos será aqui o jogo do Arsenal e Olympiacos, o Arsenal jogando em casa. O Arsenal está montando um time absolutamente forte para essa temporada. Contratou Gyökeres, contratou Wirtz. Então, realmente, o time do Arsenal eles estão muito bem, nesse sentido de contratações. A gente pegando aqui a questão das escalações, muito provavelmente o Arsenal vai vir com força total. Aqui Gabriel Jesus, Madueke, que são jogadores que geralmente ficam ali na reserva, porém o que o Arsenal tem de mais forte, eles vão estar vindo aí para esse jogo. O time do Olympiacos é um time aí da Grécia, então acaba que a gente não tem muitas informações sobre a questão dos jogadores, não é um time de tanta relevância, então acaba que a gente não conhece tanto, né? A gente pegando o histórico recente, o Arsenal vem vindo muito bem aí na Premier League. Perdeu apenas para o Liverpool, né? Que foi uma vitória de 1-0, um jogo sofrido, onde o Arsenal jogou muito bem. Primeiro jogo da Champions ganhou de 2-0 do Bilbao, jogando como visitante. E de lá para cá vem aí uma série de vitórias, né? Enquanto Olympiacos, eles no campeonato deles, né, no campeonato grego, eles vêm desempenhando bem, vêm tendo bons resultados, né? Porém, não é um nível técnico tão grande, né? Realmente acaba que não é um campeonato assim que exige que os jogadores tenham um nível, e tanto os times que realmente acaba preocupando. Tanto que o primeiro jogo das Champions empataram com o Pafos, que foi o time que sofreu uma goleada aí do Bayern de Munique.
Por conta disso, eu acredito sim que o Arsenal vem pleno favorito. Meu palpite é uma combinada pegando os dois times ingleses, City e Arsenal, ambos para ganhar. Esse é meu primeiro palpite. Já passando para o próximo palpite, vai ser uma combinada em três jogos, onde nós vamos pegar aqui Barcelona e PSG. Esse é um jogo muito interessante. Em condições normais, eu até ficaria de fora de apostar nesse jogo, realmente por ser um jogo muito equilibrado. Porém, o PSG ele está sofrendo com muitas lesões de jogadores importantes. Basicamente, o ataque titular do PSG, que é Doué, Kvaratskhelia e Dembélé, não vão jogar. E o Marquinhos, que é o capitão da zaga, o xerifone da zaga do PSG, também não joga. Do lado do Barcelona, a baixa mais importante é o Rafinha. Porém, o Rashford vem jogando muito bem. Esses três, quatro jogos que ele jogou pelo Barcelona, jogou muito bem, entrou muito bem, tanto no lugar do Rafinha como no lugar do Yamal. Ele está recuperando a boa forma dele. Se a gente pegar o histórico, né, ambos os times realmente são potências aí, né, em suas respectivas ligas. Barcelona ganhou de 2-1 do Newcastle, foi um jogo um pouco mais difícil, porém foi como visitante, o Newcastle é um time de Premier League, né? Porém, aí no Campeonato Espanhol tem apenas um empate, depois mais jogos, todos vitórias, enquanto o PSG também, né, perdeu o último jogo aí para o Olympique de Marseille, porém aqui ele já estava com o time desfalcado. Primeiro jogo da Champions goleou o Atalanta 4-0. De lá para cá também muitas vitórias. O que eu acredito para esse jogo? Pelo fato do PSG estar extremamente desfalcado no ataque e uma peça muito importante da defesa, que é o Marquinhos, eu acredito que o Barcelona pode sair, não perca esse jogo, né? Então meu palpite aqui é Barcelona ou empate. Barcelona ou empate, meu palpite para esse jogo. Vamos fazer uma combinada no jogo do Borussia e Atlético Bilbao. A gente pegando o momento dos dois times, primeiramente a escalação dos dois times, né? Nós vemos que existem aí a questão de baixas, né, para ambos os times, tanto por conta de lesões, principalmente. Porém, a gente analisando aqui peça a peça, o Borussia ele vai vir com o time que ele é considerado o titular, assim como o Bilbao também ele deve vir com um time aí bem competitivo para esse jogo, né? A gente pegando o histórico dos dois times, a gente vê que o Borussia está vivendo um momento muito melhor. Se a gente pegar desde o começo da temporada, ele ainda não perdeu. E ele jogando em casa, ele apresenta uma força muito grande, né? Se a gente pegar os jogos do Borussia em casa, foram dois jogos em casa desde que começou a temporada, fora amistosos, né? E duas vitórias, onde ele marcou três, marcou um. Enquanto a gente pegando o histórico do Bilbao, né, a gente vê que eles não estão desempenhando bem ultimamente. Desde que começou a temporada, eles tiveram três vitórias no começo da temporada, porém de lá para cá apenas derrotas e empates. E ainda mais, a gente pegando o Bilbao como visitante, aí sim, de três jogos desde o começo da temporada, fora os amistosos, né? Duas derrotas e uma vitória apenas, né? Que foi basicamente o primeiro jogo da temporada. Aqui também acredito que o Borussia não perca esse jogo, então aqui é Borussia ou empate, o meu palpite. Vamos combinar Barcelona ou empate, Borussia ou empate e o próximo jogo pegando o Al Nassr da Arábia Saudita na Liga dos Campeões da Ásia. Eles vão enfrentar o Al Zawara, time do Iraque. O Al Nassr é a potência aí, a gente sabe, Cristiano Ronaldo, o João Neves agora, o goleiro Bento da nossa seleção, o Milinkovic Savic, então é, diversos jogadores, Sadio Mané, então é um time assim muito forte. Realmente o Al Nassr eles têm um time de dar inveja, inclusive em times europeus, tá? A gente pegando aqui o histórico recente, o Al Nassr basicamente aí apenas ganhando, né? Eles perderam a Supercopa pro Al Ahly, porém foi aqui um gol na prorrogação. De lá para cá, apenas vitórias, né? E vitórias consistentes, marcando muitos gols. É, 4-0, 5-1, 5-0, 2-0, outro 5-0. Então, realmente produzindo muito no ataque. Enquanto o time do Iraque, que é um time mais desconhecido, né? E a gente pegando um histórico recente, eles estavam aí praticamente parados desde o mês 7, jogaram apenas 3 jogos
e vão vir aí agora já enfrentar o Al Nassr, né? Acredito que o Al Nassr ele pode poupar muitos jogadores aí no primeiro tempo, porém qualquer coisa no segundo tempo eles vão vir aí com a tropa de choque para realmente sair bem nos primeiros jogos aí da Champions Asiática. Aqui eles ganharam de 5-0 o primeiro jogo, o Al Zawara também ganhou o primeiro jogo, porém acredito sim que o Al Nassr pleno favorito. Aqui também meu achei que o Al Nassr não perca, então nós temos a combinada com 3 jogos, Barcelona ou empate, Borussia ou empate, Al Nassr ou empate. Para os jogos da tarde é isso. Agora passando para o jogo da noite, nós temos o jogo do Palmeiras e o Vasco. Esse jogo aqui ocorre pelo Brasileirão, né? O que que a gente tem? Basicamente, em questão de escalação. Palmeiras vai vir aí com o time praticamente titularíssimo. Apenas Lucas Evangelista aqui, que ele tá com uma lesão e não se sabe se ele joga. Do lado do Vasco, né, a gente tem algumas baixas aqui importantes, como Jair, Tietê, Thiago Mendes, Lucas Piton. Então são algumas baixas que o Vasco vai acabar sofrendo. Coutinho joga, Vegete joga, né, Léo Jardim, que é um excelente goleiro, jogam também. Porém, a gente tem aí o Palmeiras jogando em casa, com esse time aí que está sendo montado, um time absolutamente forte. Acredito sim que o Palmeiras tem tudo aqui para ir atrás dessa vitória com o Vasco. Porém, a gente vai atrás dessa vitória com o Vasco. E pegando um histórico recente aqui do Palmeiras, né? Palmeiras, últimos 10 jogos, apenas uma derrota, que foi uma derrota para o Bahia, jogando lá no estádio deles, né? Enquanto o Vasco, né, eles vêm de uma fase relativamente boa, né? Onde nos últimos 5 jogos aí eles não perderam, tiveram 2 empates, 3 vitórias, basicamente. Acredito sim que o Vasco ele tem tudo para fazer um bom jogo. Porém, acredito que o Palmeiras ele vai apresentar superioridade. Meu palpite aqui é a vitória do Palmeiras. Ainda mais jogando em casa, eles estão correndo aí para alcançar o Flamengo na tabela, né? Acredito sim que o Palmeiras tem tudo para ganhar esse jogo em casa contra o Vasco. E o outro jogo, Botafogo e Bahia, um jogo bem competitivo, tá? Eu andei buscando informação, principalmente questão das escalações. Esse jogo aqui é um jogo que está em aberto, tá? O que que eu vejo aqui? O Botafogo não está sofrendo tanto com a questão de lesões, perdão, de desfalques de titulares. Eles têm muitas lesões, né? Porém, a maioria aqui, com exceção do Bastos, são todos jogadores reservas, né? Alex Telles pode ser que volte. Enquanto o Bahia, aqui sim a gente tem João Paulo, Eric Pulga, alguns jogadores que são titulares que não vão estar disponíveis aí para o Rogério Ceni. O Bahia vem de uma boa fase, o Botafogo de uma fase não tão boa. A gente pegando os últimos jogos do Botafogo aqui, ele perdeu o clássico contra o Fluminense, empatou com o Grêmio, ganhou do Atlético Mineiro, empatou com o Mirassol, perdeu do São Paulo, né? Perdeu do Vasco na classificação da Copa do Brasil. Quanto ao Bahia, eles ganharam do Palmeiras no jogo, porém eles não vinham de uma sequência tão boa, né? Nos últimos 5 jogos, apenas a vitória aí contra o Palmeiras. Demais derrotas e um empate aqui contra o Ceará. Eu acredito que o Botafogo, tendo que demonstrar resultado, o Ancelotti sofrendo a pressão e pegando o elenco do Botafogo, que sim é um elenco muito bom, eu acredito que o Botafogo não perca esse jogo. Então aqui é meu palpite é Botafogo ou empate. Então a vitória do Palmeiras e Botafogo ou empate. Para isso, para hoje são esses 3 palpites. Eu vou deixar eles aqui novamente. E por hoje é isso.